Olá pessoal, fiz aqui um vídeo, né, para poder comentar sobre essa questão da prova discursiva da Cefaz Minas Gerais, questão que versava sobre o ITCD, né, uma questão que eu considerei muito bem elaborada, muito bem feita. Particularmente não vejo polêmica, não vejo motivo algum para ser anulada, tá? E não vejo polêmica aí na questão. Ah, Acho que foi uma questão bem atual, bem elaborada, né? E eu vou passar aqui, vou comentar com vocês alguns pontos que eu considero relevantes e que eu imagino, e assim espero, né, que seja realmente o gabarito considerado pela banca, tá? Então, eu vou estar aqui falando com vocês nesse vídeo e vou aqui só para me situar, mencionar os dispositivos e ler para vocês acompanharem. É importante, se possível, que vocês estejam com a lei mineira, né, sobre o ITCD aí aberta para que vocês acompanhem, porque basicamente a dúvida teve relação ali com dois parágrafos, né, lá na nossa lei. E aí o pessoal ficava na dúvida se é parágrafo primeiro, é parágrafo segundo, requisito, não cumpre requisito. Então eu vou tratar aqui, vou fazer toda a construção dentro do que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, para a gente poder, de forma embasada aí, né, falar o que acha, não sei, mas eu queria que fosse assim, né. Teve um colega que colocou, o pessoal quer anular no grito, não existe isso de anular no grito, né, ou você tem um fundamento ou você não tem, tá. Então eu vou procurar tratar essa questão aqui, bem de forma detalhada realmente, para ajudar o pessoal, e espero que todo mundo aí fique satisfeito, ainda que tenha errado a questão, né? Satisfeito pelo menos com o comentário, não com o resultado, beleza? Então a questão, ela fala assim: a Organização Religiosa Brasileira ABC, com sede em BH, né, Minas Gerais, ela está vinculada a outras entidades religiosas congêneres espalhadas em diversos países do mundo e constituídas de acordo com com as leis desses países. Todos os meses, essa entidade ABC ela envia doações em dinheiro para várias dessas entidades situadas no exterior, com o intuito de auxiliá-las no desenvolvimento de suas atividades estritamente religiosas no estrangeiro. Tá? Por sua vez, em julho de 2022, a ABC, né, a nossa entidade religiosa, ela recebeu uma doação de um amplo terreno situado em Minas, em BH, de um membro da organização religiosa domiciliado em Minas. Lembrando que aí, já de antemão, né, se a gente está falando de uma doação de bem imóvel, se fosse pensar em questão de sujeição ativa, local da situação do bem, pouco importa onde está o doador, né? Terreno esse que em breve vai ser utilizado para construir a sua nova sede. Tá? Ok. No mesmo mês, ou seja, ainda em julho de 22, o ministro religioso presidente da ABC, domiciliado em BH, recebeu, por força de inventário processado no exterior do seu pai, uma série de ações cotadas na Bolsa de Nova York, cujo valor alcançava R$500 mil. Em dezembro de 22, a ABC foi autuada pelo Fisco Mineiro, com base na nossa lei, né, pelo não recolhimento do ITCD sobre a doação do terreno, aquele terreno que ela recebeu, né, em julho de 2022, de um membro lá, da organização. E aí, por entender que se tratava de entidade imune, a ABC impugnou administrativamente o auto de infração, mas o fisco manteve a autuação, afirmando que o ITCD era devido em razão de que tal organização religiosa, tá? De novo, vai reforçando a ideia de entidade religiosa, ao realizar doações às entidades congêneres estrangeiras, aplicava fora do Brasil parte de seus recursos destinados à manutenção de suas atividades religiosas. Então ele está dizendo, você está mandando dinheiro para fora, né? Em tese, a ideia do fisco quando fez isso, ele falou, você não está cumprindo os requisitos lá do artigo 14 do CTN, né, que proíbe que você destine esses seus recursos para o exterior. Tá? Você tem que aplicar todos os recursos no país, é isso que fala lá o artigo 14, né, num dos seus incisos. E aí, da mesma forma, o presidente da ABC também foi autuado por não ter recolhido o ITCD, incidente na transmissão causa-morte lá que ele recebeu do pai, né, aquelas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Feita a impugnação, o fisco também manteve a autuação, afirmando que o imposto era devido em razão de se tratar de herança não isenta e de alto valor transmitido entre pessoas físicas, sendo o herdeiro domiciliado em Minas. Né? Legal. E aí a questão pergunta, diante desse cenário, à luz do disposto na lei mineira e na jurisprudência do Supremo acerca dessa lei estadual,
Então, ó, a jurisprudência do Supremo acerca dessa lei. A questão não te dá nem muita margem para você pensar em várias jurisprudências, né, relacionadas ao TSD. Jurisprudência acerca dessa lei estadual, e aí a gente tem um dispositivozinho, né? A gente tem um dispositivozinho que fala especificamente da inconstitucionalidade, né, da exigência do TCMD nas situações envolvendo lá transmissões causa-morte, né, de bens móveis, aquela situação do exterior. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Beleza. E aí, na sequência, a questão pergunta, está correto, o fundamento da decisão do fisco estadual de manter a autuação em desfavor da organização religiosa ABC? Justifique. Está correto o fundamento da decisão do fisco que manteve a autuação em desfavor do ministro religioso presidente da ABC? Justifique. Tá? Então, primeiro ponto, que foi o ponto onde o pessoal ficou na dúvida aí, né? Autuação em desfavor da organização religiosa em relação à doação, né? Ela recebeu uma doação. Então, em tese, na condição, a gente sabe que via de regra donatário ele é contribuinte, mas a gente está diante de uma situação que uma entidade religiosa, e aqui entendam a entidade religiosa como templo realmente, tá? Inclusive a gente tem, por várias vezes, né, o próprio Supremo vai tratar templo como entidade religiosa. Templo não é só o prédiozinho ali, aquele prédiozinho principal onde é realizado o culto, tá? Então, essa entidade religiosa, esse templo de qualquer culto, ele recebe uma doação. E aí a gente tem o seguinte, ó, lá na parte de não incidência, vou pegar aqui pela lei, tá? Artigo 2º, fala assim, o imposto não incide sobre transmissão, causa-mortes ou doação, e aí eu destaquei isso no curso, falei, em que figurem como recebedores essas entidades. Inclusive, tá lá, artigo 2º, inciso 2, templos de qualquer culto, tá? Então, beleza. Aí, onde que está a dúvida? Onde que o pessoal enxergou uma polêmica? Parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º fala assim, o disposto nesse artigo aplica-se às entidades mencionadas nos incisos 3 a 5, partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais e as instituições de assistência social, educacional, cultural, esportiva, sem fins lucrativos, obedecidos os requisitos em lei. Tá? E aí vem, basicamente, esse parágrafo primeiro vai repetir o que diz o artigo 14 do CTN. Fala lá, não distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou sua renda, apliquem integralmente no país recursos destinados à manutenção de seus objetivos institucionais. Por isso que o fiscal atuou a nossa entidade, a ABC. Porque ele está falando, ó, você está mandando dinheiro para fora, então você aqui não vai cumprir o requisito para se beneficiar de uma situação, né, de não incidência. Tá? Porém, olha só, parágrafo 1º, de novo, vou ler de novo. O disposto vale para as entidades mencionadas nos incisos 3 a 5. Os templos de qualquer culto estão no inciso 2. Então, eles não precisam cumprir esse requisito. Esses requisitos, perdão. Os únicos requisitos, na verdade, o único requisito que o templo precisa cumprir é justamente o do parágrafo seguinte, parágrafo 2º, que é o quê? Aplicar, tá lá, aplicar os recursos no atendimento de suas finalidades essenciais. Tá? E aí, qual foi a dúvida, pessoal? Porque o parágrafo 2º fala assim, o disposto nesse artigo aplica-se às entidades mencionadas nos incisos 2 a 6. Aí ele pega o templo, além das que eu já falei, ele pega os templos e pega, inclusive, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Aí ele fala assim, ó, essa galera aqui, todo mundo aqui, tem que cumprir, né? Tem que destinar, no caso, os valores lá que estão recebendo ao atendimento de suas finalidades essenciais. Tá? E aí no final ele fala assim, observado ainda o disposto no parágrafo 1º. É aí que o pessoal está fazendo confusão, que a meu ver não tem nem motivo para fazer confusão. É bem claro. Você tem o seguinte, você tem no parágrafo 1º alguns requisitos que devem ser observados tão somente pelas instituições, aquelas entidades mencionadas nos incisos 3, 4 e 5. O templo está fora, assim como a autarquia e fundação instituída e mantida pelo poder público. No parágrafo 2º, ele traz um requisito adicional para todos aqueles entes mencionados no parágrafo 1º e para mais alguns entes que são os mencionados no inciso 2, templos de qualquer culto, e mencionados no inciso 6, autarquias e fundações públicas. Tá?
Então não dá, mas poxa, está dizendo esse observado ainda no parágrafo primeiro, ou seja, então todo mundo do inciso 2 ao 6 tem que observar o parágrafo primeiro? Óbvio que não. Observado ainda no parágrafo primeiro, para quem couber, para aquelas entidades mencionadas no parágrafo primeiro, e não para todo mundo do inciso 2 a 6, não, só do 3 a 5. Ah, Rafael, mas poxa, eu não sei, você tem absoluta certeza do que você está falando? Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Se você tiver dúvida, eu não sei se eu deixei aqui aberto, mas se você tiver alguma dúvida, enfim, você tem o seguinte, lá no site da Cefaz Minas, né, tem quando você entra em legislação, aí pesquisa lá pelo ITCD, você vai ter orientações gerais, tá? Vê lá na parte de não incidência, aquelas perguntas frequentes, né? Deve estar, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, eu achei que eu tinha até deixado aqui. Enfim. Deixa eu ver aqui se tem. Ah, tem aqui, ó, dúvidas frequentes, perguntas frequentes. Tá lá, ó. E aí a perguntinha 18, ela fala exatamente sobre isso. Quais hipóteses de não incidência a gente tem em relação à sucessão causa-morte e doações? Aí ele fala dessa situação, né, dos entes aí, União, Estado, todo mundo. E aí ele fala assim, a não incidência de que trata as letras C a E, partido político, aquele pessoal todo lá que a gente já comentou, ficando de fora templos, autarquias e fundações, e óbvio, União, Estado, Município, esse daí nem se fala, fica condicionada que essas entidades não distribuam parcela de seu patrimônio ou renda, e aí repete o parágrafo primeiro que eu acabei de ler para vocês, tá? E aí, na sequência, ele fala assim, exceto nas aquisições pela União, Estado, Município, esses aí não precisam provar nada, né? A não incidência está condicionada também a que bens e direitos sejam destinados ao atendimento de finalidades essenciais. Tá? Então, na explicação, não resta qualquer dúvida. A explicação que eu estou dando para vocês é a mesma que consta lá na página. Se você olhar em dúvidas frequentes, perguntas frequentes, na parte de orientações gerais, ali na página da Cefaz Minas, sobre o ITCD, você vai ver a mesma coisa. Então, não há polêmica alguma, tá? Questão, para mim, bem tranquila nesse ponto. Para mim, muito bem elaborada, né? Assim, bem tranquila, que eu digo, você tinha que ter pego esse detalhe, que templo, autarquia e fundação, a única coisa que eles precisam comprovar é o quê? Que eles estão aplicando os recursos nas finalidades essenciais. E por isso daqui, né, a gente percebe tranquilamente o que acontece na questão o tempo todo, né? E União, Estado, município, você não precisa provar nada. Agora, se fosse uma outra entidade, outro tipo, uma assistencial, de educação, partido político, aí sim teria que cumprir os requisitos lá do CTN, artigo 14, que na nossa lei aqui estão lá no artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Então, sobre essa questão, respondendo de forma objetiva, está correto o fundamento da decisão do fisco estadual que manteve a autuação em desfavor da organização? Não, não está correto. Porque por ser um templo de qualquer culto, né, essa entidade religiosa, sendo um templo de qualquer culto, ela está dispensada da observância desses requisitos do artigo 2º, parágrafo 1º. A única coisa que ela tem que provar é o quê? Que ela sempre destina ali os recursos às suas finalidades essenciais, tá? Letra B. Está correto o fundamento da decisão que manteve a autuação em desfavor do ministro religioso? Aí a gente vai precisar falar da própria jurisprudência, né? O que acontece? A gente tem lá também na nossa lei, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 4, fala lá, né? O imposto incide sobre transmissão de bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos e direitos a eles relativos, quando bens móveis, a gente realmente tem bens móveis, são ações negociadas em bolsa, né, lá na Bolsa de Nova York. E aí vem inciso 3, perdão, falei inciso 4, né? Inciso 3. Inciso 3. O inventário ou arrolamento judicial se processar nesse estado. Aí vem inciso 4, porque o inventário não é processado no estado, ele está sendo processado lá fora. A questão fala isso. O herdeiro legatário for domiciliado no estado, se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Não é isso que fala a questão? Fala lá, ó,
o ministro recebeu por força de inventário processado no exterior, tá? Então, o inciso 3 tem a regrinha geral e o inciso 4 tem justamente a situação que a gente aplica aqui, que é aquele inventário processado no exterior. A gente está falando de uma transmissão causa-morte de bem imóvel e o dispositivo fala, ó, imposto devido a esse estado se o herdeiro for domiciliado aqui. Porém, na sequência, tá lá entre parênteses, destaquei isso diversas vezes, né? Inclusive na revisão de véspera, mostrei, ainda bem, fiquei bem tranquilo, porque quando eu comecei a ver a questão, vendo o pessoal falando de polêmica, a questão começa falando da doação, eu falei, caramba, se ele meter doação vai complicar, porque teve muita gente que me perguntou, Rafael, a inconstitucionalidade que está mencionada aqui na lei, ela só se refere à transmissão causa-morte, não deveria também alcançar a doação? Cara, só está no causa-morte. Por quê? Porque o dispositivo lá que foi questionado, né, o caso concreto que foi levado a questionamento foi uma situação envolvendo transmissão causa-morte. O da doação ninguém mexeu. Tá? Ninguém mexeu. Lembrando que decisão do Supremo, ainda que em sede de repercussão geral, que é justamente o nosso caso, né, que foi o tema 825 de repercussão geral, essa decisão ela não vincula a administração. Tá? Então o fisco, em tese, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser dentro da lei, obviamente. Né? Ele não fica vinculado. Mas aí, essa decisão, ele teve lá, ó, inciso declarado inconstitucional nos autos da ADI 6839. Então aí, o negócio já evoluiu. Se é ADI, vai vincular, tem que cumprir. Com eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão do RE 851-108. Ressalvando ações judiciais, lá. Ou seja, o inciso foi declarado inconstitucional por meio da ADI 6839. Tá? Então, nesse caso, obviamente, a autuação feita com base nesse inciso, ela também está incorreta. Tá? Por quê? Aí era importante você mencionar, ele pede, ó, jurisprudência do Supremo. Você ia falar, ó, a autuação não procede. Ele pergunta, está correto o fundamento da decisão que manteve a autuação? Não, não está correto, porque o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo, né? Em sede de julgamento lá da ADI 6839. Se você quisesse explicar, e aí, pô, o pessoal que fez comigo, aí com o da Rocha, mentoria discursiva, eu cobrei esse assunto em duas questões, em dois temas distintos, eu cobrei esse ponto aqui. Então, eu imagino que o pessoal ia aí, via esse feedback lá no grupo lá da mentoria, o pessoal ficou satisfeito porque eu falei isso bastante. Então, nessas situações, qual é o entendimento do Supremo? Né? Que esse tema ele foi objeto lá, na verdade, esse assunto foi objeto do tema de repercussão geral 825, né? E o que se discutiu? Se os estados, diante da inexistência da lei complementar que se refere ao 155, parágrafo 1º 3 da Constituição, se os estados podem se valer da competência legislativa prevista no 24, parágrafo 3º da própria Constituição. Né? É aquela situação lá de competência concorrente, em que a gente não tem a edição de uma lei complementar editada ali pela União. E aí, nesse caso, os estados podem legislar plenamente para atender suas peculiaridades, como prescreve lá o 24, parágrafo 3º? Não, o Supremo entendeu que não. Tá? Os estados não podem fazer uso dessa competência, por quê? Porque esses assuntos mencionados lá no 155, parágrafo 1º 3, alíneas A e B, são assuntos que não constituem normas gerais em matéria tributária. Tá? Então, quando a gente olha lá no 24, parágrafo 3º, ele fala assim, ó, diante da inexistência de normas gerais, norma geral é aquilo que a gente aprende quando estuda lá no 146.3, por exemplo, da Constituição. Né? Cabe a lei complementar, dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre. Né? Esses assuntos do 155, parágrafo 1º 3, não são normas gerais em matéria tributária, são assuntos que foram especificamente reservados à lei complementar. E assim sendo, não cabe aos estados, DF, se valerem da competência prevista no 24, parágrafo 3º. Tá? Então, basicamente, nesse segundo item, está correto o fundamento da decisão? Aí você tinha que falar que não e argumentar, né? Comentar, inclusive, que o dispositivo até consta na própria lei, né? A indicação de que ele foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI 6839, e explicar
a posição do Supremo sobre esse assunto envolvendo essas transmissões aí do 155, parágrafo 1º, 3A e B. Tá? O meu medo, como eu falei, é que ele cobrasse da doação, porque a doação não consta lá inciso declarado inconstitucional, porque não foi o objeto da discussão no judiciário, mas ainda assim a manutenção desse inciso, a manutenção dessa hipótese de incidência vai de encontro ao que foi fixado, né, como tese lá no tema de repercussão geral 825. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero aí ter esclarecido. Como falei, nenhuma polêmica. Acho que a questão foi muito bem elaborada, muito bem feita, bem atual, tá? Espero que dentro do possível vocês tenham tido aí um ótimo desempenho. Falou? Um abraço a todos e até a próxima.